Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre blockchain. E a gente começa a motivação sobre o que é que vem a ser blockchain a partir do conceito de sistemas descentralizados. Basicamente, a gente entende como sistemas descentralizados sistemas em que nós temos papéis distribuídos, não há um ponto central, né? E isso implica em termos parceiros independentes que gerenciam processos de forma conjunta. Então, no caso aqui, nós temos um sistema centralized, um sistema centralizado, em que você vê uma convergência dos nós em cima de um nó que tem um papel central, né? Sistemas descentralizados, eles não têm necessariamente um só nó atribuindo papel central, a gente pode ter diferentes nós cooperando, né, assim, em termos de prover serviços a outros nós, interagindo entre si, e isso pode ser, inclusive, de uma forma mais distribuída, na forma de uma malha, de um mesh, né? Tem um sistema descentralizado completamente distribuído, né? Então, todos os nós cooperam com todos, e você não há um papel central, né? E os nós obtêm o serviço de outros a partir da cooperação mútua, né? E aí, a gente pode falar em termos de sistemas redundantes, né? Então, quando a gente fala em redundância de um sistema, a gente obtém essa redundância por meio de um conjunto mínimo de componentes redundantes, que eles provêm o mesmo grau de serviço e desempenho do sistema básico original, com a vantagem de você ter uma certa tolerância a falhas, né? Porque como nós temos mais de um nó realizando a mesma função, então o mais de um canal de comunicação provendo a comunicação entre dois nós, então na falha daquele nó redundante, na falha daquele canal de comunicação redundante, você obtém o mesmo grau de serviço do sistema básico original. Quando a gente tem sistemas descentralizados, em que eu não tenho um papel chave do sistema localizado num único nó, mas em mais de um nó, naturalmente isso implica em redundância, mas não necessariamente ser redundante quer dizer que é descentralizado. Eu posso ter, por exemplo, um sistema redundante em que você tem dois servidores que realizam as mesmas tarefas, mas eles ficam localizados no mesmo site, eles concentram essas atividades, isso aí não é necessariamente um sistema descentralizado, é um sistema centralizado com a redundância no nó central, por assim dizer. Então, você pode, por exemplo, pensar num sistema centralizado em que o núcleo do sistema pode ser replicado, você tem mais de um servidor, você tem um load balancer, por exemplo, para dividir as atividades entre esses servidores. Mas se você falar em sistemas naturalmente descentralizados, eles também são naturalmente redundantes. Cada nó tem um conjunto, cada participante tem um conjunto independente de atuação, de infraestrutura, de recursos computacionais. Então, a gente pode falar tanto da Usenet, como sistemas de computação peer-to-peer, redes estabelecidas através de mesh, sistemas como o Tor, que permite navegação anônima na internet. A própria estrutura da internet em si ela é descentralizada. Né? E quando a gente fala em sistemas de decisão descentralizados, nós falamos em ter mecanismos de governança que são utilizados, em que a governança ela toma a decisão a partir de mais de um parceiro. Então, se tiver, por exemplo, um bolo guardado em um cofre, então se tem 5 pessoas que têm chaves parciais, e aí eu posso utilizar um sistema criptográfico, um sistema de combinação dessas chaves, que eu requeiro que pelo menos 3 chaves estejam sendo utilizadas para abrir o cofre. Né? Isso impede que uma maioria, que uma decisão crucial seja tomada
se não envolver uma maioria. Então, você ter sistemas de decisão descentralizados permitem isso. Essa abstração do cofre, ela pode ser também uma criptografia em que você tem chaves parciais e que você decriptografa a informação através da combinação de 3 de 5 dessas chaves criptográficas. E quando a gente fala, então, no sistema monetário descentralizado, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a maioria dos países emite sua própria moeda. A moeda emitida pelos governos, ela implica uma política monetária. E o que é que isso significa, né? Implicar numa política monetária? Significa que quando um país ele quer aquecer a economia ou ele, ou ele quer desaquecer a economia, por exemplo, para diminuir a inflação, ele pode ter mecanismos de injetar mais dinheiro, até criar dinheiro, ou também de reter dinheiro, né? Com mecanismos como empréstimos compulsórios ou outras coisas que retiram a liquidez do mercado, né? Mas o que é o dinheiro, né? O dinheiro pode ser emitido fora dos estados ou dos bancos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, a maioria dos casos, você tem a Constituição do país estabelece uma única moeda nacional. No caso da União Europeia, você tem uma moeda transnacional, mas ainda assim você tem um conjunto de estatutos que estabelece uma cooperação rígida entre os estados da zona do euro para que isso funcione, né? E antes da gente falar exatamente do que vem a ser as criptomoedas, é importante a gente ter em mente que nos primórdios, de pensar Império Romano, outras civilizações, a moeda era uma expressão do seu valor por si. Então, eu tenho uma moeda de prata, uma moeda de ouro, aquele o valor, vale o quanto pesa. Então, você normalmente estabelecia um selo ali, mas aquela moeda ela tinha sei lá, por exemplo, 5 gramas, um peso, 5 gramas de prata, por exemplo. Em determinados momentos, os governantes eles cunhavam moedas um pouco mais finas, por exemplo, para conseguir emitir um pouco mais de moeda. Depois a gente saiu para uma abstração que a gente chama de papel moeda, em que você, na verdade, não tinha mais o metal. O metal ele passa a ser estocado no tesouro, em um tesouro nacional, em um banco central, e você tem um papel moeda, que é um recibo, que aquele recibo corresponde à quantidade daquele metal precioso depositado no Banco Central, né? E em algum momento, os governos centrais, eles entenderam que a moeda, na verdade, é um mecanismo de confiança, no governo em si, muito mais do que no metal que está guardado pelo governo. E aí eles começaram a emitir moeda que não é lastreada, pelo menos, ou de todo, ou em parte, por um metal precioso ou semi-precioso guardado em um tesouro nacional, em um banco central. E aí nós vimos surgir o advento das moedas fiat, né, que é o caso da maioria das moedas atuais emitidas pelos governos, em que o dólar não corresponde a uma reserva de ouro exato, nem a libra, nem o euro, nem o real, nem nenhuma dessas moedas, né? E nesse contexto de moedas fiat, a criptomoeda, a moeda gerada de forma eletrônica, ela tem os mesmos fundamentos das moedas fiat nacionais, à exceção de que ela não é gerada fisicamente, né? E ela não é emitida por uma entidade centralizada, é emitida por um banco central. Mas ela tem que se mostrar escassa, ou seja, toda moeda ela é um mecanismo não abundante de troca, então eu não tenho infinitos dólares, infinitos reais, infinitos euros, eu tenho uma quantidade escassa. A criptomoeda, toda criptomoeda ela é gerada através de um sistema de contabilidade descentralizado, e por isso as regras de emissão, quanto de moeda que eu emito ao longo do tempo,
elas seguem regras que são programáveis, estabelecidas e conhecidas por essa comunidade. Então, ela parte de pressupostos diferentes, porque eu tenho um sistema monetário que não se baseia em uma decisão centralizada, não se baseia no Banco Central. Se eu penso num sistema centralizado, eu tenho uma confiança incondicional, eu confio naquele banco que emite. Eu tenho o que a gente chama de trust the owner, né? Então, quando você vê a face do dólar e nós temos o lema In God We Trust, na verdade, seria algo basicamente In America We Trust, in Federal Reserve We Trust. Eu confio no órgão central que emitiu aquele papel moeda, né? E que é um papel moeda que não tem lastro, como a gente disse, as moedas atuais elas são fiat, né? O proprietário ele pode violar regras em determinado momento, em crises monetárias a gente vê a emissão de mais moeda para você dar liquidez aos mercados, só que quando você emite mais papel moeda, você desvaloriza quem já tem aquele papel moeda, então você interfere nas regras do jogo. Os bancos centrais fazem isso, todos, obviamente, com as melhores das intenções, mas, a priori, a regra é de quem emite a moeda, e todos, quando aceitam dólar, se submetem ao Federal Reserve, quando aceitam o euro, se submetem ao Banco Central Europeu, quando aceitam o real, se submetem ao Banco Central Brasileiro. Né? Esses sistemas, eles emulam princípios hierárquicos da vida moderna, a gente diz que são single point of failure, um ponto único de falha. Então, o Banco Central é o papel-chave daquela emissão da moeda, e a gente tem o que a gente chama de censorship, porque esses bancos centrais, eles podem regular, eles alteram as regras, eles controlam de forma hierárquica o sistema bancário. Então, quando você tem um dinheiro depositado no banco, você tem uma expectativa de posse sobre aquele dinheiro, mas decisões judiciais, bloqueios por indícios de lavagem de dinheiro, uma série de coisas podem fazer com que você não tenha acesso ao seu próprio saldo, né? Então, na verdade, é um sistema hierárquico em que a gente confia numa entidade nacional e essa entidade nacional, ela pode, em situações especiais, né, e que ela mesma também pode arbitrar quais sejam, regular e modular vários aspectos da vida. Quando a gente fala em termos de descentralização, a gente fala em ter um maior nível de independência entre os componentes, e aí a gente, voltando à ideia de sistemas, a gente mantém um balanceamento entre a performance e os recursos aplicados. Isso é necessário para manter a integridade do sistema inteiro. Então, por exemplo, se eu pensar no Facebook, é um ambiente descentralizado, o sistema bancário internacional é descentralizado. Como o sistema bancário internacional é descentralizado? Se eu falo nos bancos centrais de diferentes países interagindo entre si, eu não tenho um banco central mundial. Então, cada banco tem as suas regras. Os sistemas bancários de cada nação são sistemas centralizados, mas, efetivamente falando, o sistema bancário internacional ele é descentralizado. Você tem entidades que têm um certo nível de confiança e desconfiança entre si, que elas interagem entre si. E a partir daí você tem as coisas acontecendo. Se eu falo em contabilidade descentralizada, e aí que é a base das moedas digitais, das criptomoedas, eu tenho que ter algum mecanismo de registrar as operações, que a gente chama de uma ledger, ou um livro-razão. E se eu falo no ambiente descentralizado, essa ledger, ela vai estar cópias delas em toda uma rede, e eu tenho que garantir que a maioria das partes que fazem parte dessa rede, elas têm uma concordância, a gente vai chamar essa concordância de consenso, sobre o que é que vai ser gravado nessa ledger. Então, toda transação que é feita, eu vou gravar nessa ledger, eu tenho que ter uma concordância. Isso também implica em aspectos de tolerância a falhas, uma certa independência de controle individual, e a gente vai sair daquele aspecto de trust owner, porque não existe necessariamente um owner, quando eu falo em contabilidade centralizada, para o que a gente chama de trustlessness.
eu tenho uma ausência da necessidade de confiança em um terceiro. Na verdade, eu confio no que a maioria conhece, que é uma transação que é registrada numa maioria da rede, num livro-razão que é mantido de forma distribuída. Isso, então, eu consigo ter um ambiente em que, se algum nó for comprometido, pela forma como eu armazeno as informações, eu tenho uma tolerância a falhas, eu consigo manter as transações e eu não fico dependente de um controle individual. E isso funciona, quanto maior o número de participantes, menor a possibilidade de conluio. Sistemas como esse, em que você tem uma quantidade grande de participantes, a gente pode pensar eles como permissionless, a gente não precisa de uma permissão prévia, os participantes eles ingressam na rede, mantêm o livro-razão, podem ser adequados a dados sensíveis. No caso de informações sensíveis, a gente talvez tenha uma rede fechada entre parceiros que confiam ou desconfiam de uma certa forma entre si, mas que eles se conhecem, sabem quem são e têm uma permissão prévia para estarem naquele ambiente. Os dados são persistidos, né? E a gente usa protocolos formais, mecanismos formais, de modo que todos decidem da mesma forma. Então, a decisão, quando ela é informada à rede, ela é tomada por todos da mesma forma, no que a gente chama de consenso. Bem, então, a gente pode pensar numa prática, um exercício para vocês, né? Pensar em um sistema prático que deva ser descentralizado, né? E a partir desse sistema prático que deva ser descentralizado, a gente pensar de forma justificada quais são os problemas de você centralizar esse sistema, e isso, pensem isso na base para a construção de um sistema que vocês pensem utilizando mecanismos é, distribuídos como os da blockchain, que nós vamos falar com mais propriedade nos próximos vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima apresentação.